Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22.655. Assim, a jornada do TENEG 25567 são faltantes 2.912 dias solares. Este ensaio de 8 de junho de 26, uma segunda-feira, produzimos 1.264 palavras. Nesse movimento do meu processo de individuação, a função de estudioso da arte, da filosofia psicoastrológica, entregamos duas abordagens. Diga-se antes de mais nada, ambas encharcadas de nosso propósito, onde a frase deixa de ser um conceito e passa a atuar como um princípio orientador. Cada ser carrega uma configuração singular de potenciais, mas a realização dessa configuração exige consciência, escolha e ação. Não basta possuir um dom. É preciso reconhecê-lo, cultivá-lo e colocá-lo a serviço da própria obra de vida. Assim, nossa primeira entrega, de cunho psíquico-filosófico, voltado para o projeto Conhece-te a Ti Mesmo, TENEG 25567. E a segunda, de cunho ritualístico, gnóstico, psicoastrológico, é essa, baseada nos paradigmas de Coven e Sivananda. O que fazemos repetidamente, somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma, caminhamos por uma outra fase do projeto Conhece-te a Ti Mesmo, TENEG 25567. Tendo em vista que já apresentamos as 7 grandes divindades perceptíveis no Primo Mobile, em suas respectivas entregas de dons, adentramos agora no movimento mais imagético, que não se apresenta aos olhos do corpo, e sim aos olhos da alma. Aqui, sobre um dos 3 geracionais, especificamente Plutão, cuja janela energética se abriu uma única vez nessa existência, entre os 6 graus e os 16 graus de Virgem. Que aqui hoje, trazemos no ensaio em 3 movimentos. Esses 3 ensaios, que vão ocorrer nessa lua minguante violeta, na lua minguante detox branca e lá na lua nova vermelha, são ensaios dessas divindades geracionais. Nós tivemos um insight muito, muito mágico para essa produção, que seria, e por isso até produzimos a frase que ela deixa de ser especificamente uma frase, e passa a existir dentro de um princípio orientador, uma frase conceitual que passa a existir num princípio orientador, que é esse que estamos trilhando para frente e estamos marcando especificamente nesses 3 ensaios, dessas 3 grandes divindades geracionais. E aqui é legal da gente trazer a nível de comentário que tivemos um insight muito, muito, muito bacana, dessa percepção. E esse insight, no momento que eu tive, parecia que eu
que eu estava me lembrando, né? Mas era algo que não se tratava de uma lembrança, se tratava de que já estava marcado ali, eu simplesmente consegui visualizar, né? E é legal da gente pensar num conjunto maior dentro do projeto, né? Porque dentro do projeto aqui, ao ter apresentado as 7 grandes divindades que são vistas nos olhos nus, né? Que são os 7 grandes, né? Cada um deles fez uma entrega de um dom. Recebemos uma carta condicional de cada um deles, nós tivemos a oportunidade de fazer esse movimento criativo aqui, né? E uma carta localizacional, né, que seria a área que a gente estaria atuando nesse dom. Né? E quando a gente fala gente, eu estou falando única e exclusivamente aqui esse compêndio monádico, né? Principalmente pensando nos 2 grandes corpos superiores, né? O Atma e o Búdico, né? E, consequentemente, o Manás, né? Que vai fazer essa linkagem com essa grande centelha divina, né? Para dentro de um processo evolutivo, né? Que o Manás seria o racional abstrato, né? Que ele não se perde nunca, né? Ele vai sempre sendo incorporado, né? Mantendo, evidentemente, a linhagem, né, vamos dizer assim, divina, né, que é a centelha divina, né, que é a Atma e Budi, né. Por que a gente fez esse movimento aqui um pouco mais alongado nessa explicação? Porque nesse movimento nós não recebemos sozinhos a determinação. Recebemos juntamente com outras consciências. E foi esse o insight, né, onde me encontrei no primeiro movimento, né, nos salões de Plutânia. E dentro desses salões me fazia acompanhado por um dos meus mentores, né, que seria o mentor encarregado desse movimento encarnatório que eu estou, né, que eu, por um acaso, já pude nomeá-la, né? É Ive, né? Sem ponto de vista do sexo, né? Pensando o gênero aqui, único e exclusivamente como uma força, né? Então seria do gênero feminino, né? É Ive, minha mentora, né, que me acompanha nesse movimento. E ela estava comigo lá nos salões de Plutânia, né, recebendo essa designação coletiva, geracional, para mais 1,9 bilhão de mônadas, como essa estrutura que eu acabei de narrar, né, o Atma e o Búdico, né, que ele não me pertence, né, eu sou pertencido a essa essência, né, como as outras 1,9 bilhão estavam lá também, né, fazendo esse mesmo processo geracional, ou seja, estavam recebendo ali que a gente até chamou, né, de um movimento, né, vamos dizer assim, pensando dentro de uma corporação, né, que todos ali estavam envolvidos, né, como um agente, né, de transformação, sim, individual, mas no ponto de vista coletivo, porque todos nós recebemos a mesma determinação, não é da determinação diferente. Então, 1,9 bilhão participaram de mônadas, né, como a nossa essência primordial, nossa centelha divina, né, participaram juntamente a minha e aquela que me atende como minha mentora, Ive, para esse movimento, né? E assim conseguimos fazer em cada uma das entregas, especificamente, não mais nos salões de Plutânia, né? Que nos salões de Plutânia só recebemos a determinação, né, da divindade Plutão, que é legal pra caramba da gente pensar, né, que no meu insight, né, estávamos todos de pé, né, um salão que eu não conseguiria dimensionar, né, e num determinado momento fez-se um silêncio e do chão surgiram, vamos dizer assim, assentos, né, que, no caso, né, eu vou falar, eu dentro de um contexto físico, né, eu sentei-me e do meu lado esquerdo, né, era como se fosse um braço do assento, né, sentou-se a minha, eu não falo a minha, né, mas não é minha, né, sentou-se aquela que aqui me aconselha, né, que é a minha mentora, né, minha mentora de encarnação, Ive, né, sentou-se, então era como se nós estivéssemos num único movimento, né,
onde a informação que chegava, né, e ela não chegava a nível sonoro, né, era compreensível a nível mental, mas era como se eu estivesse recebendo a nível sonoro. Eu não via imagens de nada, né? Eu conseguia ver exatamente aquele grande, vamos dizer assim, auditório, né, com vários outros assentos, mas eu não conseguia reconhecer, né, quem estava no assento, quem estava com... Eu conseguia me reconhecer como se fosse um espelho retro, né, retroalimentador, né, porque essa energia, né, de aconselhamento, de entrega da missão, estava sendo feita para mim. E obrigatoriamente, né, vamos dizer assim, né, imantada por essa que me acompanha, né, minha mentora, a mentora que me acompanha nessa existência. Né? Pô, então foi muito mágico, né? Estou me alongando demais, mas foi mágico, né? Porque depois que eu fiz esse movimento, né, eu fiz os outros dois movimentos, né, e foi muito legal, porque antes de acontecer esse, vamos dizer assim, esse surgimento da percepção, da entrega, já havia reconhecimentos com outras visões que a gente teve, né, de reconhecer energeticamente, né, aqueles nichos que ali estavam, né, que muitas das vezes a gente chama de egrégoras, né, que são egrégoras que a gente já, vamos dizer assim, caminhou, já tramitou. Em suma, me alonguei para fazer esse movimento aqui nesse ensaio, o ensaio 102, vai ser o ensaio 102, né, quando a gente faz a entrega no YouTube, né, e ele é um ensaio, né, que vai fazer, vamos dizer assim, o ponto de toque para os outros dois. Né? Então, por isso fizemos o mais distante, que foi onde essa consciência chegou primeiro. Né? Ela chega primeiro no mais distante para depois fazer nos dois geracionais mais próximos. Pois bem, então vamos ao que interessa. Né? Os três movimentos. Faço aqui a apresentação, e quando eu faço a apresentação é para todas as consciências que estão presentes aqui nesse orbe, né? Que possuem obrigatoriamente, né, uma influência de Plutão. Né? Mas quem é Plutão? Né? E a gente apresenta aqui Plutão. E a gente apresenta Plutão com a força criadora da transformação. Plutão simboliza a potência instintiva e criadora que habita as profundezas do ser. Representa o impulso irreprimível de criar, transformar, destruir e regenerar, conduzindo o indivíduo ao confronto com os grandes mistérios da existência, a vida, a morte e o renascimento. Seu princípio atua como uma força que desestabiliza o que está cristalizado para permitir o surgimento de uma nova ordem, tornando-se um agente de renovação e evolução. Associado ao instinto mais profundo, Plutão revela uma inteligência vital ancestral que impulsiona a preservação, a transformação e a continuidade da vida. Essa energia pode manifestar-se tanto na construção quanto na destruição, pois toda criação implica uma mudança do estado anterior. O ato criativo, sob sua influência, é visto como um processo sagrado e mágico, nascido da tensão entre o desejo de viver e a inevitabilidade da finitude. Como regente moderno de Escorpião, complementando a ação de Marte, Plutão está ligado aos processos de sacrifício, semeadura e regeneração. Sua presença na mandala elétrica indica a capacidade de gerar algo novo, a partir das próprias crises, transformando desafios em fontes de crescimento e consciência. Em uma perspectiva psicológica, Plutão aponta para a ligação entre o indivíduo e as forças coletivas da humanidade. Relaciona-se ao que Jung chamou de inconsciente coletivo. A dimensão profunda onde compartilhamos impulsos, símbolos, medos e aspirações comuns. Assim, Plutão revela o ponto em que as experiências mais íntimas da alma se conectam aos movimentos universais da vida, mostrando que a transformação pessoal é, ao mesmo tempo, parte de uma transformação maior e coletiva. E, conjuntamente, né, a esse movimento, né, que ali em Plutão eu me encontrava, com mais 1.900.000.000
1 bilhão, mais 900 milhões de mônadas, acompanhadas cada uma delas por seus mentores de encarnação, né? Nesse momento, né, que faz-se um silêncio, e era como se nós já estivéssemos, por assim dizer, quando eu digo nós, era toda vamos dizer assim, uma coletividade, né? Porque a partir desse momento foi como se nós fôssemos dentro do mesmo salão. Vou tentar trazer para vocês a minha sensação, né, desse movimento. Era como se nós ali estivéssemos, e esse local, né, que servia de base, ele funcionava como, vamos dizer assim, sabe uma escada Magiro que roda assim, né, em espiral? E nesse momento, né, a base que nós nos encontramos, nós não saímos do local, não. Continuamos sentados, né? Mas é como se a nossa base fizesse um movimento, né? Vamos dizer assim, né, que eu não consigo reconhecer no pensamento, mas eu consigo imaginar aqui no orbe, né, que esse movimento ele era circular, né, caracterizando realmente assim, né, uma espiral. E a localização que a partir dali eu e a mentora que me acompanha nesse procedimento encarnatório, nessa jornada, era como se a gente tivesse, por assim dizer, né, num quinto andar, né? E aí, esse quinto andar, a gente tem que pensar, eu vou pensar assim, né? Porque era como se a gente tivesse no primeiro andar, né? Então a espiral foi se abrindo, ela não foi sendo construída ao inverso, né? De baixo para cima, ela foi sendo construída ao inverso, né? Abrindo, né? O primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, o quarto andar, o quinto andar, mas nós estávamos no mesmo lugar, né? Eu não conseguia perceber de forma nenhuma assim o movimento, olhar para cima e reconhecer, não, porque era como se a energia tivesse toda concentrada ali naquele andar, né? Que para essa consciência, né, foi o quinto andar, né, que é onde eu faço agora o segundo movimento. É o projeto Plutão em Virgem, 1956-1972, que são as diretrizes operacionais, né, que recebemos, né, com 1 bilhão e 900 milhões de mônadas participantes. Então, aqui especificamente, eu vou receber já dentro de uma estrutura que me manterei, né? Todos na espiral recebem a mesma determinação, que é essa que a gente está entregando aqui. E aí, uma quantidade, sim, não vou dizer que é simples, né? Nós pensamos aqui numa fração matemática aqui do atual, só para fazer uma representatividade, seriam 12 avos, né? Que seriam as 12 casas, né? Por isso o quinto andar, que estaria relacionado especificamente para essa e outras, se não me falha a memória, eu acho que é 870 milhões, vou olhar aqui rapidamente, de 159 milhões de mônadas, né, que vão transitar na quinta casa. Então, aqui especificamente falando para o que recebemos, todos esses 1 bilhão e 900 milhões de mônadas que participavam do projeto conjuntamente, né, a nós dois, né, eu, consciência, e minha mentora, ao projeto Plutão em Virgem, 1956 e 1972. Que é onde Plutão vai estar nesse orbe, né? Especificamente durante esse interstício temporal. Diretrizes operacionais às 1 bilhão e 900 milhões de mônadas participantes. Vieste dessa existência para atuar como agentes de aperfeiçoamento e regeneração. Vossa missão consiste em identificar imperfeições, compreender suas causas profundas e promover transformações concretas que restabeleçam maior ordem, eficiência e funcionalidade nos sistemas humanos.
Desenvolvei a capacidade de observar os detalhes sem perder a visão do todo. Aprendei a distinguir o essencial do acessório, encontrando padrões ocultos onde outros veem apenas complexidade ou desordem. Utilizai vossa percepção aguçada para corrigir falhas, otimizar processos e aperfeiçoar métodos de trabalho, saúde e organização da vida. Empregai vossa força analítica a serviço da cura, da utilidade e do bem comum. Buscai as raízes dos problemas em vez de combater apenas seus sintomas. Transformai crises em oportunidades de aprendizado e evolução, tanto para vós mesmos quanto para as comunidades que vos cercam. Mantende vigilância sobre os excessos de crítica, perfeccionismo, preocupação e necessidade de controle. A verdadeira maestria não consiste em exigir perfeição absoluta, mas em promover melhorias contínuas, sem perder a serenidade interior. Lembrai-vos de que fostes designados para revolucionar o cotidiano. Onde houver desperdício, introduzi eficiência. Onde houver confusão, revelai ordem. Onde houver enfermidade, buscai regeneração. Onde houver potencial adormecido, despertai transformação. Que vossa obra seja silenciosa, precisa e duradoura, pois a grande alquimia desta geração consiste em transmutar o caos em serviço, o problema em solução e a imperfeição em evolução consciente. E aí está agora aqui esse segundo movimento, né, que abre-se, né, a elíptica, né, e nesse localizacional, né, que seria o quinto andar, né, o projeto Plutão na casa 5, 1956-1972. Diretrizes operacionais às 159 milhões de mônadas designadas ao setor da criação, expressão e legado. Olha que legal! Essa consciência e mais 159 milhões de consciências receberam esse mesmo, vamos dizer assim, pontos-chaves para que colocássemos em prática a nível coletivo durante essa existência. Fostes convocados aos salões de Plutânia para atuar como catalisadores de transformação através da criatividade, do amor, da expressão individual e da força vital. Vossa missão não é passar despercebida, mas imprimir uma marca singular no mundo, por meio daquilo que criais, inspirais ou transmitis. Desenvolvei vossos dons criativos com coragem e profundidade. Toda obra produzida por vós deverá conter uma parcela autêntica de vossa alma, pois fostes destinados a revelar conteúdos ocultos, provocar reflexão e estimular mudanças na consciência coletiva. Não temais causar impacto. A transformação raramente acontece pela indiferença. Utilizai vosso magnetismo pessoal como instrumento de inspiração, jamais de manipulação. O poder de atrair atenção, admiração ou influência foi concedido para despertar potencialidade nos outros, e não para alimentar a necessidade de controle ou superioridade. Nas relações afetivas, buscai intensidade sem possessividade. Aprendei a amar sem dominar e a compartilhar sem exigir. Compreendei que o amor verdadeiro fortalece a individualidade de ambos os envolvidos, em vez de aprisioná-la. Se receberdes a missão da parentalidade, reconhecei que os filhos não são extensões de vossa vontade. Eles atuarão como agentes de transformação em vossa própria jornada, ensinando desapego, renovação e crescimento. Mantende vigilância sobre as oscilações do ego. A mesma força que pode conduzir à grandeza criativa pode também gerar arrogância, carência de reconhecimento ou medo da rejeição. Quando tais extremos surgirem, retornai à essência e recordai que o verdadeiro valor não depende da aprovação externa. Aceitai que certas forças da vida transcendem o controle pessoal. Em vez de resistir aos processos inevitáveis de mudança, aprendei a transformá-los em combustível para novas criações. O objetivo final das vossas missões é
transmutar paixão em criação, carisma em inspiração, poder em serviço, expressão individual em legado transformador. Que essa obra revele aquilo que estava oculto e desperte nos demais a coragem de serem quem verdadeiramente são. Poderoso, né? Também achamos. Nosso ritual gnóstico psicoastrológico de hoje é regido pelo Senhor do Tempo Pessoal, Júpiter, vibralizando a área da vida representada na casa 11 da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número quântico 8, com irradiação da lua minguante violeta, energizando o chakra coronário Sahasrara, ponto de ligação do corpo átmico, o Atman. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação dentro de um viés junguiano. É claro, disponível através do pedido no WhatsApp informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião, mas não esquece de adicionar o WhatsApp, que também estamos disponibilizando em 53 páginas de PDF, pelo valor simbólico de R$ 11,18, o método terapêutico para a psique. Aquele ali, ó, o frontispício dele fica lá atrás, cujo, que ele se orienta, sobre o contexto terapêutico, a acompanhar, auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais na busca pelo equilíbrio da jornada. Lembrando em tempo que você pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online ofertados aqui na descrição desse vídeo. Informamos ainda que o @tempo negativo 25567 está no Instagram e no Facebook, publicando a imagem criada pela IA com base neste ensaio. O ensaio em si está poderosíssimo. A imagem vai ser super, hiper poderosa. Passa lá, vê. Você nos vê no próximo vídeo.